Deixa eu conversar agora com o motorista, Rui Moraes e Castro. Venha para cá. Senta mais junto de mim aqui, Rui. O Rui está lançando um livro aqui, Memórias de um Taxista. Aqui, deixa eu mostrar, pela editora Átomo. Está aqui. Memórias de um Taxista. Ô Rui, você tá no Brasil há quanto tempo já? Há 32 anos. Então já é praticamente brasileiro. Já tenho 7 netos e 2 bisnetos brasileiros. Mas quantos anos você tem? Tenho 75 anos. 75? Mas eu sou importado. É importado, claro. Aí dura mais. E você é angolano. Você veio para cá na época da Guerra Civil? Nas vésperas da independência. E como é que estava a situação lá? Bom, economicamente estava terrível. E a segurança para vocês também? Angola estava parada, comercialmente, não estava parada. Mas não havia segurança nenhuma. Os jornais traziam diariamente dezenas e dezenas de fotos de pessoas sequestradas naquele dia. Porque no dia seguinte já havia mais gente. Então chegou uma hora que nós não tivemos outra solução senão sair de Angola. Quanto é que valia, nessa época, quanto é que valia um carro em Angola? Olha, havia gente que trocava um Mercedes-Benz por um pacote de cigarros. Porque os carros não valiam nada. O carro não valia nada. Não valia nada. Um pacote de cigarros. Um viciado trocava dias. E apartamento? Você comprou um apartamento nessa época lá? Olha, eu trabalhava com cooperativas de habitação, corri a Angola toda durante 17 anos, pregando a ideia cooperativista. As 2 maiores cooperativas portuguesas estavam em Angola. Sim. Eram tão importantes que até havia uma cidade, a cidade de Moçambique, tinha a avenida principal, chamava-se Avenida Lar do Namib, que era o nome dessa cooperativa. Sim. E eu trabalhava com eles. Percorri Angola para falar com a população toda, as autoridades. Conheci a Angola toda e era muito conhecido. Até que chegou uma hora e não deu mais para continuar. Porque mesmo assim, se pegassem você... Não, ainda foi na boa época, né? Sim. Porque a pior situação foi a partir de 73, 74. Que aí você já quando houve o golpe em Portugal, de 25 de abril, não é? Aí você já tinha saído de lá? Não, eu cheguei aqui na 7 de setembro de 75. Para mim já era 8. Sim. Aqui. Eu tenho um amigo português, um ator maravilhoso chamado Nicolau Breiner. Sim. E ele conta de um amigo que ele conhecia, que estava lá em Angola na época da Revolução, e que ele conseguiu escapar de onde ele estava com uma motocicleta e passou no meio de revolucionários. E conseguiu escapar e tinha uma colina à frente, né? Aí ele foi subindo a colina, quando chegou quase no topo da colina, acabou a gasolina, o combustível da moto. E ele veio de ré, e acabaram pegando ele. E ele nem sobreviveu, né? Mas imagina a angústia do jeito de chegar quase no topo. E faltar a gasolina. E faltar gasolina não é uma boa. Aí você trabalhava no Aeroclube de Angola? Não, eu não trabalhava no Aeroclube. Eu tinha uma empresa minha que corresponde aqui no Brasil aos Enocops. Só que aqui os Enocops eram do governo. E lá era Tecnicup, que era uma empresa exatamente a mesma coisa. Mas o que faz as Inocops, por exemplo, aqui, que eu não... Os Inocops, eu aliás, através do presidente Geisel, eu fui para um Inocop como gerente de produto.
Ah, é? Então, os Inocopes, eles formam cooperativas para a construção de casas. Só que as cooperativas acabam quando terminarem aquele grupo de casas. Sim. E não é assim. As cooperativas, quer dizer, as pessoas associam-se e vão construindo casas e mais casas. Mais e mais. Nunca para. Mas o que tem isso a ver com o Aeroclube de Angola? Não, é que eu era piloto do Aeroclube, era monitor, e como tinha pulso livre, digamos assim, não é? Eu não ganhava nada com o Aeroclube. Mas você não fazia... não trabalhava fazendo táxi aéreo, por exemplo? Não, fazíamos, mas o dinheiro era para o Aeroclube, nós só ganhávamos as horas. Então, quando alguém precisava de fazer uma viagem, entrava em contato com o Aeroclube. Entretanto, pedia informações na cidade sobre os diversos pilotos, quem poderia garantir mais segurança, quem tinha mais experiência. De um modo geral, indicavam-me a mim, porque eu já era monitor, e como eu tinha muito tempo livre, não tinha patrões, eu podia sair a qualquer hora para qualquer parte da Angola, para voar, não é? E o dinheiro era para o Aeroclube. Com isso, eu enfiei cerca de 700 horas de voo, que se eu fosse a pagar, tinham-me custado uma fortuna. Quer dizer, você foi aprendendo à custa disso. Né? Fui praticando. Praticando, sim. Claro. Agora, e por que você não continuou a carreira de piloto no Brasil? Não era possível? Pelo seguinte, eu tinha o PPA, piloto particular de aeroplanos. Em termos de automóvel, seria a carteira A. Para poder pilotar aviões comerciais, eu precisava do piloto comercial. Eu não tinha. Não havia táxis aéreos em Angola, éramos nós que fazíamos. Quando eu vi que a situação era desesperada, eu ainda pensei em ficar em Angola como piloto. Então requeri uma junta médica, sabe que a junta médica é muito rigorosa, não é? Eu requeri, eu passei, deram-me autorização para eu começar os voos. Eu precisava do brevet comercial e precisava do bimotor. No primeiro dia que eu fui para o aeroporto, para começar as aulas, começaram a fazer fogo aos aviões comerciais. A botar fogo nos aviões? Não. Atirar? Atirar. Aí eu disse, vamos embora. Que coisa quer dizer? Embora, não dá nem assim. Se eu tivesse tirado o brevet comercial antes, eu teria vindo para o Brasil com o brevet comercial e seria piloto de uma companhia. Hoje estava aposentado como piloto, como comandante. Agora é engraçado como esse hábito de atirar nos aviões começou a aparecer aqui a moda, aqui na ponte aérea, nesse voo que eu falei para você, quando a gente pousou, uma comissária falou para mim, ontem nós tivemos que tirar um dos voos, cortar uma das pernas dos voos que a gente faz entre Rio e São Paulo, que na inspeção externa do aparelho tinham 2 furos de bala. Será que é algum angolano que veio praticar aqui no morro? Porque eu sei que o brasileiro não foi, porque o nosso presidente já disse que aqui é um mar de tranquilidade. Mas angolano também não foi. Não foi também. Mas você não podia tirar esse brevet aqui no Brasil? E como? Eu vim com uma mão à frente e outra atrás. Não trouxe absolutamente, não trouxe. Ou melhor, eu trouxe um cheque de $5.000 que o governo português permitia que cada um que saísse de Angola trouxesse. Entretanto, deram ordens por trás para os Estados Unidos para não pagarem os cheques. Que sistema interessante. Eu tive a sorte de chegar ao Rio de Janeiro, cheguei num dia, no dia seguinte fui trocar. À tarde já não conseguiria. Mas então você conseguiu trocar? Eu consegui trocar. Não sei se a pessoa que me trocou, se ela conseguiu receber o dinheiro. Provavelmente não, e você acha graça nisso, coitado. Tá certo. Como é que é a história, você, nos tempos de Aeroclube, a história da passageira, da mulher que você transportou ao seu lado no avião, o negócio do mancho, da saia dela, como é que era? Bem, quando foi lançado a mini saia, aconteceu em Angola, a primeira mulher que usou mini saia, o policial que apreendeu por atentado ao pudor, ela foi presa. Isto em 1958. Sim. 58. Bem, no Aeroclube, eu era secretário-geral também do Aeroclube, tinha o presidente. E o presidente pediu-me a mim para ir a uma praia pescatória buscar a filha, queria vir passar uns fins de semana à casa.
A filha era casada também com um piloto, que era meu amigo, meu colega. Pediu-me a mim que fosse eu buscá-la. Eu fui buscá-la, ela entrou no avião vestida de calças. Não teve problema nenhum. Quando eu aterrissei no Lobito, como a pista tem cerca de 2.000 metros, foi fácil. Quando ela veio de volta, ela entrou-me no avião de mini saia. Eu me assustei. E hoje não posso ver uma mulher com mini saia que eu me assusto. Lembro-me da história. Mas se assusta em que sentido? Porque ela sentou-se no lugar... Se assusta de medo ou se assusta sexualmente? Não, assusto porque me lembro da história. E como é que foi a história? Então, ela sentou-se ao meu lado, eu como piloto, ela no lugar de copiloto. Ela que era filha de um piloto e que era esposa de outro piloto, devia saber que tinha que ter cuidado com o manche. Porque o avião tem um manche, quer dizer, uma vara que vem desde o chão até aqui, meio volante. Mas uma vara, ela devia estar acostumada, pelo menos... Não, eu digo como mulher de piloto, saber que tem aquela vara no meio das pernas, né? Então, e aí? Eu de pernas abertas e com o manche também estava entre as pernas dela. Na hora em que eu cheguei ao destino... Não, e sempre explicando que quando você mexe no seu manche, também o dela também... dela. Claro. Exatamente. É verdade, não é independente. E aí? Bem, só que a pista onde ela morava, daquela praia pescatória, era muito curta. E nós tínhamos que ir ao mar, dar uma volta a 300 pés e vir do mar, assentar onde termina... onde começava as ondas, não é? Porque era praia. Sim. Tínhamos que esperar que a onda viesse e nesse momento poisar na areia molhada sólida. Porque a areia, naquele momento, ela é sólida. Tocar ali. Porque tínhamos muito pouco espaço. À frente tinha um morro. Bem, então eu precisava de tocar ali na praia e andar pouco. Na hora em que eu puxo o manche, sinto o manche preso na mini saia dela. Quer dizer, ela precisaria de ter puxado a mini saia até aqui. Claro. Ou então está de calças. Sim, não. A mini saia é mais interessante. E aí? O avião parecia um canguru. O morro à frente. Me assustei. Felizmente, graças a Deus, eu consegui parar. O marido veio, o meu amigo, o meu colega, disse, caramba, vocês iam morrendo. Diga à sua mulher para outra vez que abra mais as pernas. Tá certo. Quer dizer que enganchou ali e ela não fez nada, ela não arregaçou a saia? Não. Tinha que ter arregaçado a saia, porque senão, como é que a vara ia entrar Como vocês são maliciosos? Como é que ia subir para poder pousar? Mas que aeroporto é esse? Que pista é essa? Que tem que esperar a maré, tem que esperar a onda recuar para aproveitar e pousar ali. Quer dizer, vocês pousavam na praia mesmo? Quase na metade era praia. Sim, mas essa metade, quando acabava, o avião não embicava na areia? Não, porque era seca? na mesma direção, não é? No mesmo plano. Ah, no mesmo claro, plano. que burrice a minha. Acontece o seguinte, com o terrorismo de Não Angola... era nesse sentido, né? Era nesse sentido. A onda voltava, vocês... Nós tínhamos que vir a segurar pendurado nos 4 pontos de flaps, não é? Pendurado, não, pousava. Bem, prático, esse foi um voo prático. Eu vou fazer o seguinte, nós temos que falar agora do lado do táxis, das coisas que acontecem nos táxis. Eu vou pedir ao William para chamar a nossa vinheta e eu volto com mais Rui Moraes e Cacho. Tenho aqui ao meu lado o Rui Moraes e Cacho. Eu até perguntei aqui no intervalo se ele estava emocionado, porque eu via que ele estava lacrimejando muito. Mas não é de emoção, como é que é a história? Não, é que eu fiz uma operação aos canais lacrimais e acontece o seguinte, agora vou-me candidatar a um prémio. Como? Não tinha o português chorão, o português beijoqueiro, eu quero ser o português chorão. É interessante. Bem chorar, pode fazer até uma excursão, hoje eu vou chorar em tal lugar. Ou então se candidatar a chorar em velórios, que também deve dar... Não. Olha aí, tá vendo? Já lembraram que você tem um concorrente aqui, que é o Seu Madruga. O Seu Madruga chora, mas é porque ele fica emocionado.
que é um nosso queridíssimo Madruga, sempre atento, sempre como profissional excelente, não é, Madruga? Querido no nosso coração, sempre atento, sempre firme. Obrigado. Tá vendo que você já está chorando aqui também, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos falar, antes de falar do táxi, falar da vida sexual angolana. Que não existe uma relação entre o penteado e as vaginas? Temos até fotos aqui para ilustrar. As mulheres de Angola, elas, através dos seus penteados, contam a sua vida sexual. Como é que é? Vamos ver as fotos. Nossa Senhora. Isso aí quer dizer o quê? Você que morou lá? Aquela mulher, ela tem uns 20 e poucos anos. Como o negro começa o seu relacionamento sexual com garotas com 6, 7 anos, eles gostam de sentir as mulheres apertadas. Sim. Como ela já é velha e nenhum homem a quer... Velha é 20 e poucos anos, acabada, larga. Larga. Ela, através daquele penteado, está dizendo o seguinte. Ela fez uma operação. Tem aqui a vagina, ó. Que susto, você fala. Eu não estava olhando se tem aqui a vagina. E tem o clitóris. Tá. Ela pega, puxa o clitóris, puxa. Pega numa faca daquelas de sapateiro, feitas com arcos de barris de vinho, sim, afiado numa pedra, e corta o meio. É este desenho que está ali. Então ela está dizendo aos homens... Aquilo é o clitóris dividido no meio? Ao meio. Ela está dizendo que quando eles fizerem a penetração, aqueles dois penduricalhos apertam e serve de calço e dá tanto gozo como uma garota dos 7 anos, 8 anos. Isso, primeiro tem que esticar o clitóris, que eu não quero nem perguntar como é que elas conseguem. A sangue frio, né? Sim, a sangue frio, claro. E depois elas ficam, então, o clitóris vira uma língua de cobra, assim, é isso? É. Gente, vamos lá. Aquilo é feito com ongundi, que é leite azedo, mas bosta de boi. Aplicada ainda úmida. Isso deve ficar uma delícia. E essa coisa comprida ainda é o clitóris? São as duas pontas. Parece uma tromba de elefante. Então põe atrás, quando vai na rua, chama a atenção dos homens, que ela dá tanto prazer como uma moça nova. Vamos em frente, tem mais? Ela está a mostrar a vagina. Aqui a vagina... Feita também com bosta de boi. Feita com bosta de boi, o que? O desenho, o sim, penteado? Sim, vamos em frente. Essa aí, quantas vaginas podia mostrar... são? Não, eu teria que ver a frente dela. A frente? É a parte traseira. É a parte Não. Não Aquela... tem. A frente a gente não tem, porque o que era na frente? Não. Tem... Então pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Aí tem o quê? Tem só um número de parceiros? Sim. Elas enfiam, repara, para o marido não conta o que ela disser. Então, ela teve 3 amantes, caçadas em flagrante delito. Eles têm que dar tantas cabeças de gado quantas o marido exigir. Mas ela... Quem tem que dar? O que estava... Sim. Mas acontece que ela não teve só 3. Veja, teve 1, 2... Cada anilha de bambu, anilha ou ruela, vocês dizem ruela, cada ruela de bambu representa um homem na vida delas. Salvo erro, tem 18. Mas para um marido só conta os 3 que ele viu. Quer dizer que ela transou com 18, mas para o marido só conta, só pode pegar o gado de 3. De 3. Olha, que moça esperta.
Mas ela mostra que foram... Ela mostra que foram, mas ele não acredita. Ele é honesto, ele não acredita. Não. Acontece uma coisa interessante entre os negros dessas regiões, que são as mamuilas do sul de Angola. O herdeiro de um casal não é o filho deles. Ah, não? É o filho da irmã dele. Porque o filho da irmã dele veio da barriga da irmã. E o filho dele, ele não sabe se é dele. Olha que sabedoria isso, né? Sobretudo quando você pega uma moça que transou com 18. 18 e 3, 21, né? É, vamos mais. Até... Nessa região, Cataquero, quase na fronteira com a África do Sul, aquela mulher da direita, com aquela bandolete, está dizendo que é filha de um soba. Um soba é um chefe tribal. E a de cá? Eu acho a de cá mais bonita, não é não? É. As duas não é filha de soba, nada. Não. As duas, elas não usam sutiã. Elas fazem o seguinte, pegam numa corda, passam por baixo do sutiã, dos seios, para levantar. Porque o bonito naquela região é os seios eretos. Sim. Ao fim de algum tempo, o seio realmente fica levantado. Se ninguém lhe puser a mão, não é? Mas eu acho que isso é uma prática que pode ter nascido nessa região, mas é um gosto que se espalhou pelo mundo todo, né? Do seio ereto, né? Ao contrário da mochiba, que é aquele... Vamos em frente. Essa mulher tem... Essa moça, por exemplo, não acorda aqui de jeito. Essa mulher, ela é viúva. Ela é viúva? É, rapou a cabeça toda, é viúva. Depois tem a bandolete, é filha de um soba. Tem aquele búzio que representa o número de cabeças que possui. À medida que vai aumentando o número de cabeças de gado, ela vai substituindo também o búzio. E é interessante que ela tem os seios vesgos, né? Aponta para cá. Os seios dela não se dão um com o outro. Cada um no seu caminho. E isso é um sinal de riqueza, então, né? É um sinal de riqueza. A riqueza é de cabeças de gado, não é? Sim, claro, claro. Havia de ser os seios. Vamos em frente. Olha que rosto, olha que moça bonita. Bem, essa mulher é da região do deserto de Moçambiques. É o deserto que vem lá de cima, desde o Kalahari, não é? Essa mulher é interessante porque ela tem 2 filhos. São aqueles 2 coisas, um para cada peito. Quando ela amiga, nós diríamos casa, quando ela amiga, o homem tem que provar que é homem, que é macho. E a prova é feita no meio da senzala, diante de toda a gente, feita pelo curandeiro. E eu vou explicar como é. Como é que é? Tem alguma voluntária? Como é que é a coisa? Ela pega num pó de vassoura, digamos assim, e faz um círculo. Quer dizer, ele tem que provar que é homem, porque senão não amiga. Claro. Então faz um círculo e ela põe-se nesta posição, segurando o pau. E ele por trás... O pau de vassoura, você diz. Sim. Ele por trás vai tentando fazer a penetração. E ela vai fazendo isto. E ele por trás. Tem que completar a volta. Não pode atingir o orgasmo enquanto não completar a volta. Se ele atingir o orgasmo antes da volta, ela vai abanando a cabeça. Será que o chapéu está seguro? Antes de dar a volta, se deixar cair o chapéu, é porque ele já atingiu o orgasmo, não segurou por ela. Ele tem que ir embora, porque senão... Tem que esperar o orgasmo dela. Tem que ser juntos. Agora, o sujeito meio sem vergonha, que não está afim de juntar nem de casar, entra na roda só. Aí faz... No comecinho da volta da vassoura, ele... já tá bom, pra mim já tá bom, já... Muito bonita. Bonita mesmo.
E tem uma cara de quem já andou muito naquela roda, né? Bom, tá bom, obrigado. Vamos agora falar do táxi. Que aventuras, que coisas, casos que aconteceram no seu táxi. A história de uma moça que foi sozinha para o motel, como é que é essa história? Bem, o meu ponto é num shopping em Campinas e eu recebi um telefonema pedindo-me: Sr. Rui, o senhor vem aqui à entrada tal preciso dos seus serviços. Eu cheguei, fui abrir a porta para ela entrar, dei a volta, sentei-me ao volante, ela fechou a porta e disse-me assim: hoje estou a fim de namorar, vamos para um motel. Me assustei. Porque ela era muito feia, não? Não. Eu tenho que falar baixo que a minha mulher está ali. Por isso que ele está controlado aqui. Bom, e aí? Eu perguntei: que motel? Eu indico o caminho. E fomos até chegar ao hotel. Pode entrar. Entrei. Encosta ali na recepção. Ela encostou, abriu o vidro e perguntou para a moça: o Sérgio já chegou? A moça disse: que Sérgio? O meu namorado, ficamos a desencontrar aqui. Não veio nenhum Sérgio. E agora o que eu faço? Virei para ela e disse: se você combinou o encontro com ele aqui e ele não está, faça o seguinte: aluga o apartamento e peça para quando ele chegar e ter consigo. Boa ideia. Pagou, entramos, chegamos ao apartamento. Ela disse-me assim: caramba, podia ter escolhido um apartamento melhor. Ainda pode, ainda vai a tempo. Faça isto. Entre no apartamento, ligue para a recepção e peça outro. Ela ligou, deram-lhe outro. Eu fui-me embora. Mais tarde, ela ligou para mim: Sr. Rui, pode-me vir buscar? Porque ela tinha me avisado que se o namorado não pudesse, que me chamaria. Quando eu cheguei lá, ela entrou no carro e disse assim: puxa vida, hoje é meu dia de azar. Eu já com um bocadinho de confiança com ela, perguntei: por quê? Porque eu zanguei-me com o meu namorado. Bem, eu não perguntei, mas gostaria de ter podido perguntar: antes, durante ou depois? Mas não perguntou. Não, mas não podia mas perguntar. Tinha que perguntar, evidente. Se ela abriu, né? Abriu a possibilidade de perguntar. E a história das três senhoras, uma de 95, três irmãs, né? Sim. Uma de 95 anos, a outra de 90, a outra de 85. Como é que eram essas senhoras? Eu estava parado no ponto e vi uma senhora já de idade, seus 80 anos. Ela virou-se para mim e disse: meu senhor, eu posso me sentar ali naqueles bancos? Pode sim. Ela sentou-se. Mas eu estou à espera da minha filha que está para chegar, ela vem me buscar, mas eu não sei como é que eu vou fazer. E eu perguntei-lhe: mas a sua filha, que carro é? Não sei, à noite é preto. Sim, meu Deus. Preto. E marca? Também não sei, para mim são todos iguais. Sim. Até que chegou uma senhora num carro que parou longe e fez sinal à velha, à senhora velha, para ir. Aí eu fui perto dela, ofereci-lhe o meu braço e fui com ela até ao carro. Ela viu que eu achei que ela era doida e quis desfazer a má impressão. Disse: olha, meu senhor, eu não sou doida, não. Eu não quero ser como aquelas três senhoras de idade que estavam em casa a costurar, estavam na sala, uma levantou-se e disse assim: vou tomar um chá. E foi direto à cozinha. Quando chegou à porta da cozinha, perguntou: mana, eu vou tomar ou já tomei? As outras duas, coitada, como está a nossa irmã. A outra levantou-se e disse: olha, eu vou tomar banho.
Ia a subir as escadas, perguntou: eu estou indo ou estou voltando? A terceira: caramba, estas minhas duas irmãs são doidas. Pegou e... eu não quero ser como elas, não, eu não quero ser. Ó Maria, vai abrir a porta, estou dentro da porta. Gente, eu conversei aqui com Rui Moraes Castro, que está lançando Memórias de um Taxista. Ô Rui, obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta.